Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 11, parte 2. Temos uma surpresa para você. Candy deu um grande sorriso. Que bom, disse Anne, parecendo mal-humorada. Ultimamente as surpresas não têm sido muito boas. Todos podiam concordar com ela. Mas as irmãs esperavam que a notícia da casa a animasse. O que andaram aprontando? Acabamos de voltar da cidade, explicou Sabrina. Saímos logo depois que Tammy partiu. Ela te mandou um beijo. Então, beijo. Anne sorriu e esperou pelo resto. Fomos ver uma casa. Uma casa? Ela de repente pareceu entrar em pânico. Papai está de mudança para a cidade? Ela não queria que tudo mudasse tão rápido. Amava a casa dos pais e ficar ali quando vinha de visita. Não queria que ele a vendesse e esperava que isso não acontecesse. Claro que não, prosseguiu Sabrina. Fomos ver uma casa para nós. Você e Chris vão se casar ou morar juntos? Ela parecia confusa e Sabrina riu. Encontrar a casa perfeita para elas, logo na primeira tentativa, tinha sido uma grande vitória. Não, pelo menos não agora. Essa casa é para mim, você e Candy. Por um ano, enquanto você se organiza e, bem, se acostuma com as coisas. Ela tentou ser delicada. E depois de um ano, você pode decidir o que quer fazer. Pode se livrar de nós, se quiser. Ou podemos alugar outro lugar. Este só está disponível por um ano mesmo. É muito bonita. Fica na rua 84 Leste. O que vou fazer lá? Anne parecia desolada e sem esperança ao falar. Ir para a escola, talvez. O que quer que precise fazer este ano para se tornar independente. Sabrina estava tentando ser otimista quanto às mudanças que ela teria que enfrentar. Nem estavam cientes ainda de quais seriam. Estavam esperando pelo plano de tratamento quando ela recebesse alta. Eu era independente até uma semana atrás. Agora serei como uma criança de 2 anos, se muito. Não vai não. Queremos ser suas colegas de quarto. Anne, não suas carcereiras. Pode ir e vir quando quiser. E como acha que vou fazer isso? Com uma bengala branca? Disse ela enquanto lágrimas lhe enchiam os olhos. Não sei como usar uma. Ao dizer isso, todas as três pensaram nas pessoas que já tinham visto tentando atravessar uma rua do trânsito, pesado, precisando de assistência. Preferi estar morta. Talvez eu apenas fique com papai. Parecia-lhes o beijo da morte. Até o pai voltaria ao trabalho em poucas semanas, e ela estaria em casa sozinha o dia inteiro, incapaz de escapar. Vai morrer de tédio aqui. Vai ficar muito melhor na cidade conosco. Poderia ao menos pegar táxis para se locomover. Não vou. Serei um fado para vocês. Provavelmente para sempre. Porque apenas não me colocam numa instituição qualquer e me esquecem. Talvez eu tivesse gostado disso quando eu tinha 15 anos e você tinha 7. Mas acho que é um pouco tarde para isso. Ora, Anne, vamos tentar tirar o melhor proveito disso. Seria divertido morarmos juntas. Candy vai alugar a cobertura por um ano e eu vou sair do meu apartamento. E Tammy pode nos visitar em fins de semana prolongados. Olhe, essa oportunidade. Vivemos dizendo o quanto sentimos falta de estarmos juntas.
Esta provavelmente será a única chance que teremos para fazer isso. Por um ano. Um ano. E então, cada uma segue sua vida. Annie balançou a cabeça, deitada em seu leito de hospital, parecendo mórbida. Quero voltar para a Itália. Tenho tentado falar com Charlie. Ele pode ficar comigo no meu cantinho. Não quero viver aqui. Não vai querer viver em Florença sozinha. Sabrina tentou argumentar com ela. Aquela ideia podia realmente funcionar, caso Annie concordasse em acertá-la. E Charlie era passado. Ela só não sabia. E Sabrina não quis ser a pessoa a lhe contar. Annie tinha tentado falar com ele pelo celular a manhã inteira. Comentou isso com Sabrina, que não pôde deixar de imaginar se ele não teria desligado o aparelho. Achava que ele era bem capaz disso, depois da conversa que tiveram na semana anterior. Não quero viver com vocês como se fosse uma aleijada, disse ele irritada. Não quero soar ingrata, mas não quero ser a irmã cega de quem todo mundo sente pena e de quem vocês duas têm de tomar conta. Não posso fazer isso, de toda forma, disse Candy sendo prática. Viajo muito e Sabrina trabalha. Você precisa aprender a cuidar de si mesma, mas podemos ajudá-la. Eu não quero ser ajudada. Só quero ir para algum lugar sozinha. E tenho um apartamento em Florença. Não preciso de uma casa em Nova York. Annie, argumentou Sabrina, tentando ser paciente com ela. Você pode morar em qualquer lugar do mundo, uma vez que tenha se adaptado à sua nova condição. Mas talvez demore um pouco. Não acha que estaria melhor vivendo conosco no começo? Não. Vou voltar para Florença e viver com Charlie. Ele me ama, respondeu petulante. E Sabrina sentiu um aperto no coração. Ele não a amava. E ela não podia voltar à Itália sozinha. Ainda não, pelo menos, e provavelmente não por muitos meses. Talvez nunca. E se Charlie não quiser? E se ele não aguentar a situação? E se for muito para ele? Você não prefere ficar com a gente? Não, prefiro ficar com ele. Posso entender, mas você estaria dificultando as coisas para ele. Nós somos sua família, ele não. E existem ótimos programas de reabilitação para cegos em Nova York. Eu não quero ir para uma escola de cegos, gritou Annie. Posso me virar sozinha. Ela estava chorando de novo, e a própria Sabrina quase chegou às lágrimas por frustração. Não torne as coisas mais difíceis para si mesma. Vamos, Annie. Isso já vai ser bem difícil. Deixe-nos ajudar. Não, berrou Annie, virando na cama e lhe dando as costas. Sabrina e Candy trocaram um longo olhar e não disseram nada. E não olhe para mim outra vez assim, gritou. Sabrina deu um pulo ao ouvir isso. Então agora você tem olhos atrás da cabeça? Está de costa para nós. E o perdão por mencionar, mas você está cega. Então, como sabe o que estamos fazendo? Conheço vocês, respondeu ela raivosa. Sabrina deu uma risadinha. Quer saber? Você continua a mesma peste que era quando tinha 7 anos. Costumava me espionar, sua merdinha, e contar para a mamãe. Teme também. Eu sei, mas você era pior. E ela sempre acreditou em você, mesmo quando mentia. Annie ainda estava de costas para elas, mas Sabrina podia ouvi-la rindo. Então ainda vai ser uma peste ou vai ser razoável? Candy e eu encontramos uma casa ótima e eu acho que você adoraria. Todas nós adoraríamos e seria divertido morarmos juntas.
Nada que eu fizer jamais será divertido de novo. Duvido, disse Sabrina severa. Mal podia esperar ter notícias da terapeuta. Annie precisava muito de uma. Todos eles precisavam. E talvez ela pudesse lhes dizer como lidar com Annie. Vou assinar o contrato de locação amanhã à noite. E se perdermos essa casa porque você está dando chilique, vou ficar possessa. Ela tinha direito a mais do que um chilique. Mas Sabrina imaginou que ser firme com ela funcionaria melhor. Tudo o que queria fazer era envolvê-la nos braços e apertá-la. Mas Annie precisava de algo mais forte do que isso. Por mais difícil que fosse, não podiam deixá-la se afundar em autocomiseração. Vou pensar. Foi tudo que Annie disse, sem virar o rosto para elas. Vão embora. Me deixem sozinha. Está falando sério? Sabrina estava chocada. Candy não disse nada. Sempre odiou o temperamento de Annie para Candy. Annie era a irmã mais velha que a azucrinava quando criança. Tinham 5 anos de diferença. Sim, disse Annie triste. Ela odiava o mundo. Sabrina e Candy ficaram por mais meia hora e tentaram tirá-la do mau humor, sem sucesso. Por fim, aceitaram a decisão dela e se foram, prometendo voltar mais tarde, caso ligasse querendo que elas voltassem, ou amanhã. As duas irmãs conversaram sobre isso a caminho de casa. Sabrina achou que talvez fosse um bom sinal que ela estivesse zangada. E ela não tinha ninguém em quem descontar senão nelas. Na verdade, ela estava esbravejando contra o destino que lhe tirara a mãe e a deixara cega num único golpe. Havia sido, de fato, um destino bem cruel. O que faremos a respeito da casa? Perguntou Candy, parecendo preocupada. E se ela não se mudar conosco? Ela vai, respondeu Sabrina calma. Ela não tem realmente muita escolha. Isso é triste. Candy estava lamentando por ela outra vez. É sim. A coisa toda é triste. Para ela, para papai, para nós. Mas temos que tirar o melhor proveito disso. Ainda estava animada por causa da casa que encontraram. Era perfeita para elas. Ela vai se recuperar, disse Sabrina, esperando que fosse verdade. Quando chegaram em casa, encontraram um recado da terapeuta. Sabrina retornou a ligação, contou o que havia acontecido e ela concordou em vir da cidade para ver Annie. Ela disse que seu consultório era em Nova York, mas em circunstâncias especiais fazia exceções e visitava os pacientes onde estavam. As circunstâncias de Annie lhe pareceram especiais o bastante. Prometeu aparecer na quarta-feira e ficou encorajada por saber que elas se mudariam para a cidade nas próximas semanas. Tinha tempo para aceitar Annie como paciente e parecia interessada no caso dela. Sabrina ficou aliviada e achou que ela soou simpática ao telefone. Tinha sido muitíssimo bem recomendada pelo cirurgião de Annie. Depois, Sabrina deixou uma mensagem no celular de Tammy para dizer que tinham alugado a casa e passou o resto da tarde retornando ligações e fazendo anotações. Ligou para o escritório para ver como estavam as coisas, depois ligou para seu senhorio para falar da liberação do apartamento. Pareceu-lhe um procedimento bastante simples. Ela explicou as circunstâncias e eles foram solidários e prestativos. Só visitaram Annie no dia seguinte. Quando chegaram lá, uma enfermeira estava andando pelo corredor com ela, que não parecia feliz. Pressentiu-as antes que a cumprimentassem. Então,
Pegou o braço de Sabrina e caminharam de volta ao quarto. Parecia nervosa e estava ansiosa para não esbarrar nas coisas. Mais do que nunca, vê-la fora do quarto fez as irmãs perceberem o quanto estava vulnerável. Era como uma tartaruga sem o casco. Uma vez de volta ao quarto, ficou calada, mas enfim contou a elas. Tinha falado com Charlie. Parecia triste no momento em que falou, e as duas sabiam por quê. Ele estava na Grécia. Falou que o telefone estava sem sinal até agora. Hesitou, depois prosseguiu. Ele me disse que conheceu outra pessoa. Que maravilha, não é? Faz menos de 2 semanas que deixei Florença e ele estava perdidamente apaixonado por mim. Em poucos dias, ele conhece outra. Foi um babaca ao telefone. Não queria conversar. Acho que foi para a Grécia com ela. 2 lágrimas escorreram pela bochecha enquanto falava, e Sabrina secou com delicadeza. Os homens às vezes são uns babacas. Acho que as mulheres também. As pessoas podem ser assim. Foi um absurdo fazer isso com você. O absurdo era ainda maior do que ela sabia. Foi sim. Não contei que estou cega. Então não foi por isso. Contei sobre o acidente e que mamãe tinha morrido. Mas eu disse que eu estava bem. Não queria que sentisse pena de mim. Se tudo estivesse bem entre nós, eu teria contado. Então, ele poderia decidir se estava bem com isso. Mas não fui tão longe. Ele me contou assim que atendeu. Ouvindo-a, Sabrina decidiu que era melhor assim. E estava feliz por ter ligado e o alertado. Se Annie tivesse contado e sido rejeitada, teria sido muito pior. Dessa forma, ela achava que tinha sido rejeitada como qualquer pessoa. Má sorte e um péssimo comportamento da parte dele. Mas não o golpe mortal de um homem que não a queria mais por estar cega. Perdê-lo era o melhor para ela. Estava claro que não era um bom sujeito. Sinto muito, Annie, disse Sabrina. Candy disse que haveria outros caras, que era óbvio que ele era um idiota. Não haverá outros caras para mim agora. Ninguém quer uma mulher cega, disse, lastimando por si mesma. Sabrina decidiu não lhe contar sobre a terapeuta, mas estava feliz por ela estar vindo visitar Annie. Sim, haverá sim, disse Sabrina sendo gentil. Você é tão bonita, esperta e legal quanto antes. Nada disso mudou. Sabe, eu sou rejeitado o tempo todo, acrescentou Candy, e as duas riram. Era difícil acreditar nisso com uma aparência como a dela. Um monte de caras com quem eu saio são os imbecis. Alguns caras da nossa idade são assim. Não sabem o que querem. Hoje te amam, amanhã querem outra. Ou apenas querem ir para a cama, ou entrar numa festa. Há muito aproveitadores por aí. Sabrina percebeu que esta provavelmente era uma das características padrão da vida de Candy. Muitas pessoas queriam usá-la, e ela era jovem para lidar com tudo isso. E Tammy também não estava tendo facilidade com homens da sua idade ou mais velhos. Homens podiam ser difíceis em qualquer idade. Vocês duas fazem com que eu me sinta feliz por não ser tão jovem. Tinha me esquecido do quanto os caras na faixa dos 20 são babacas. Saí com alguns notáveis antes de conhecer Chris. Depois, Candy e Annie conversaram por algum tempo sobre os horrores dos encontros, mas por trás das piadas.
Sabrina podia ver que Anne estava muito triste. Ser sumariamente rejeitada por Charlie, supostamente por causa de outra, tinha sido um golpe ainda mais agora. Ela tinha tanta certeza de que ele era o cara certo. Quase se sentira pronta para voltar para Nova York com ele. Sabrina não a lembrou disso.